E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje é dia de falar de alimentação. A gente está fazendo tantas mudanças na nossa vida, seja com atividade física, seja com atividade cerebral, seja acalmando a mente, que também são atividades importantes na nossa vida. Pois então, falar de alimentação, falar de vida, falar de semente, falar de germinação, falar de tudo que traz qualidade de vida. Não é legal? É importante? Como é importante a gente saber o quanto as sementes fazem a diferença na nossa vida. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso então? Hoje nós vamos falar sobre alimentos biogênicos. Que palavrão é esse? O que é alimento biogênico? Meu Deus! Para isso eu convidei a minha amiga a Karen. A Karen é profunda conhecedora sobre esse tipo de alimentação crudívora, biogênica, que tem vários nomes difíceis, mas a gente vai explicar rapidinho e vai ficar super fácil de entender. Valeu? Vamos conhecer comigo? Vamos lá! Gente, nós vamos falar de plantas biogênicas, tá? Mas eu gostaria de lembrar vocês que nós estamos em Balneário Camboriú. E em Balneário Camboriú a gente tem construções ao redor de todos os prédios, ao redor de toda a cidade. Então esse ruidinho de fundo, que por mais que a gente está tentando evitar, a gente não está conseguindo, eu gostaria que vocês entendessem que é da construção civil. Assim, ó, eu tenho perguntado para vocês o que é que vocês estão fazendo diferente na vida de vocês. Para ter mais qualidade de vida, para ter mais saúde. Então hoje eu trouxe a Karen para falar para nós sobre alimentos biogênicos e dos benefícios que esse tipo de alimentação traz para nossa vida. E aí, Karen? Oi, Stella, tudo bem? Tudo tranquilo. Oi, pessoal. Eu sou coach de relacionamentos e alimentação e hoje eu trouxe para vocês os alimentos biogênicos. O que é esse palavrão? Boa pergunta, né? O que é alimento biogênico, gente? O alimento biogênico são os alimentos que geram a vida. Olha só. Eles são expansores. E por que eles geram a vida? Porque as sementes, eles são todos os tipos de alimentos, que são as sementes, são os feijões, são os grãos, as sementes oleaginosas. Como é que eu faço a brotação de uma semente na minha casa para que eu possa consumir na minha salada? O mais importante é que todas as sementes a gente tem que procurar comprá-las cruas, justamente porque o processo de torra da semente, ela simplesmente mata os micronutrientes que as sementes têm. Olha, essa é uma informação importante. Então, comprar sementes que não tenham sido previamente torradas, processadas, porque todo tipo de processamento faz com que elas percam as propriedades nutricionais delas. Então, por exemplo, hoje aqui a gente tem o grão de amendoim. Esse amendoim é cru e ele está hidratado. Por que a gente hidrata esses grãos? Porque quando a gente coloca água no grão seco, a gente reviva ele. Ele faz acordar. Tu ativa esse grão. E aí a gente pode fazer isso com as castanhas de caju crua, com as castanhas do Pará, com as nozes. Com todas essas sementes e grãos, a gente consegue hidratar até o grão de bico. O grão de bico aqui eu tenho ele, eu trouxe ele hoje. Aqui eu já hidratei e descasquei o grão de bico. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente deixa ele na sua nutrição máxima que ele pode acontecer. Ou seja, esse aqui tu não precisa nem cozinhar. Normalmente o grão de bico eles pedem que a gente cozinhe, processe antes de consumir. Só que o próprio processamento, ele elimina propriedades que o grão tem, né? Então assim tu não perde nenhuma propriedade nutricional. Não, porque ele é cru, né? Então aqui, por exemplo, eu trouxe o trigo integral hidratado. Aconteceu só uma prévia na nossa germinação, um pequeno probleminha, que eu ia trazer eles para vocês já germinado. Mas por um acontecimento, um imprevisto do processo, ele não germinou o suficiente ainda para poder mostrar para vocês, mas ele vai ficar num grão muito parecido com a alfafa. E aí conforme 24 horas, 48 horas é o tempo que vai crescendo para a gente poder utilizar esse grão, que é a base da nossa salada e a base de um produto que eu trouxe para vocês também, que é o Rejuvelac, que ele é um produto tônico e ele causa toda a desintoxicação do corpo, ele ajuda a restaurar nossa flora
e ajuda todo o nosso processo digestivo a ativar e a fazer toda a limpeza do nosso processo digestivo. Olha, e como é que a gente obtém esse produto, Karen? Ó, o Rejuvelac é a coisa mais simples do mundo, Estela. O que tem aqui? Eu tenho uma xícara de trigo. Você pode usar esse trigo aqui, que é o trigo integral que você vai encontrar nas casas de produtos naturais. E esse trigo aqui, ele é uma outra variedade que eu comprei ele direto lá em São Paulo, onde tem muitos produtos árabes, certo, que é o original de lá, que esse é o trigo importado. Você pode usar qualquer um dos dois para fazer o Rejuvelac, tá? Uma xícara de trigo e 5 xícaras de água filtrada ou água mineral. O que a gente vai fazer aqui? Ele tem que ficar 24 horas de molho. Por quê? O trigo ele vai soltar todas as enzimas que o grão tem. Essas enzimas que vai fazer a limpeza no nosso sistema digestivo. Né? E aí você pode fazer o Rejuvelac 1, 2 e 3. O que significa isso? Essa primeira água que eu coloquei ontem, a gente pode tomar ela. Você quer experimentar? Vamos lá. Como que a gente toma esse Rejuvelac? Tá, mas antes vamos dar continuidade. Tu falou que tem o 1, 2, 3 e o 4. Isso. Esse é o de um dia. Esse é o de 24 horas, que é o Rejuvelac 1. Ok. A gente vai tirar essa água. A gente tira essa água e coloca mais 5 copos de água. E vai deixar mais... aguarda a água para 2, 3 dias. Não. Tu troca, substitui. Eu troco e essa daqui eu coloco tu consumiria essa e no dia seguinte... Isso. Passou 24 horas, a gente vai peneirar, tirar essa água e guardar numa outra garrafa. Ok. A segunda... Tu não precisa colocar isso fora, o excedente. Não. O segundo Rejuvelac é o tempo que esse grão de trigo tá aqui, que é a segunda 48 horas. Ok. Aí nós vamos deixar mais 24 horas, tiramos a segunda água e deixamos mais 24 horas. Por isso o Rejuvelac 1, 2 e 3, porque a propriedade do grão aqui, ela muda conforme o tempo de fermentação na água. Tá. E se eu quiser consumir após 24 horas, como é que eu faço? Sempre conserva em geladeira. Ok. Conserva por conta da fermentação. Ok. Tá? Então essa garrafa, para obter esse processo, o ideal seria que eu tivesse ela dentro na geladeira. Isso. Ok. Tá? O Rejuvelac, eu deixei hidratando durante 24 horas na geladeira e no dia seguinte eu quero consumir. Como é que eu faço? Eu consumo assim, in natura? In natura. Essa água que é a fermentação do Rejuvelac. Mas eu consumo assim, sem misturar absolutamente nada? Isso. Aqui nós vamos adoçar com mel e com meio limão. Tá? Então o que nós vamos fazer? Então eu não tomo puro, eu misturo com limão e com mel. Por quê? Pode ser que você sinta um gosto de fermentação. Ok. O limão vai tirar. Não é tão agradável. Isso, ele não é tão agradável. O cheiro é de fermentação. Ok. E essa fermentação que contém essas enzimas que restauram a nossa flora intestinal. Entendi. Tá? Então aqui a gente coloca em meio limão e aqui a gente vai adoçar com 1 colher de mel. Que dá um sabor diferente. Que dá um sabor mais adocicado. Isso. Ele quebra um pouquinho aquela sabor de fermentação. Isso. Ok. Posso tomar? Pode. Tem certeza que eu não vou morrer? Não. Então tá, esse é o Rejuvelac com limão e com mel, tá, gente? A Karen disse que é pra eu não fazer cara feia. Mas não é ruim, é bom. É legal. É gostoso. É bom. Pode tomar mais? Pode. O ideal é tomar o copo inteiro. Isso. Ok, vamos adiante. Enquanto eu tomo o Rejuvelac, o que nós vamos fazer agora? Olha, quem quiser, só pra gente fechar o quadro do Rejuvelac, quem quiser mais informações, o Dr. Alberto Gonzalez e a Conceição Trucon são estudiosos hoje e pesquisadores na alimentação viva e crudívora, que são pessoas que trazem uma fundamentação bem consistente com relação à alimentação viva hoje no Brasil. Então tá, pessoal, hoje nós vamos fazer uma receitinha com o trigo e com alguns produtos aqui que eu hidratei, que são coisas simples que a gente pode complementar na nossa alimentação diária, que pode contribuir com a nossa desintoxicação do corpo, com o nosso rejuvenescimento, então. com a criação de
aminoácidos, todos esses nomes difíceis que todo mundo diz, né? O que nós vamos colocar na salada? A gente vai colocar esse trigo hidratado, que eu deixei 8 horas hidratado na água e escorri a água. Gente, tá vendo essa aguinha? Essa aguinha do trigo é a água que faz a fermentação dela no Rejuvelac. Pode colocar junto na salada? Pode colocar junto na salada. Aqui eu vou usar a linhaça dourada que eu hidratei também. Aqui tem 1 colher de sopa. Aqui eu tenho 2 colheres de quinoa hidratada também. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de cebola bem picadinha. Quem não gostar muito de cebola como a Estela, que é o meu caso, que é o caso dela, a gente pode escaldar uma água quente para tirar um pouco da acidez da cebola. Se você gosta da cebola, você pode colocar ela crua também. Aqui eu tenho 2 colheres de tomate picado sem pele. Normalmente na minha alimentação eu uso tomate italiano, que o tomate italiano ele é um pouquinho mais doce do que os outras qualidades de tomate. Aqui eu tenho 2 colheres de coentro picado. Karen, mas eu não gosto de coentro, o que eu faço? Usa salsinha, usa cebolinha, você pode usar o tempero verde que você gostar, tá? Aqui eu tenho 2 colheres de azeite de oliva. E aqui eu tenho suco de meio limão. E aqui eu tenho 1 colher de chá rasa de sal. Estela, e olha como a nossa salada é difícil o preparo. Já está pronto. Nossa, dá muita mão de obra. Dá. Essa salada, ela tem todos os itens que precisam para substituir uma refeição. Então ela é muito interessante, principalmente para as pessoas que estão saindo de casa, vão para o trabalho, precisariam levar algum alimento durante o dia ou substituir uma refeição. Leva uma saladinha dessas numa sacola térmica e tu tens uma refeição para substituir no momento que tu estiver fora de casa. Essa é a parte melhor, gente, que infelizmente nesses vídeos vocês não conseguem ter acesso, mas eu dou uma dica: preparem em casa para vocês verem como vale a pena. Assim, gente, essa é a dica preciosa de hoje. Se você puder fazer modificações na sua vida, mudanças que tragam uma melhor qualidade de vida, essa é a sugestão do canal Permita-se. Com as várias atividades que a gente tem feito, com as várias sugestões que eu tenho dado. Então hoje a sugestão é a alimentação, alguma mudança que talvez você possa fazer na sua vida e trazer uma qualidade de vida diferente. Eu quero agradecer a Karen por ter se colocado à disposição, por ter vindo nos ajudar, por ter vindo dividir um pouquinho do conhecimento dela conosco e a gente poder aprender um pouquinho mais. Se você tem curiosidade, entre no site daqueles profissionais. Dr. Alberto Gonzalez e a Conceição Trucon. Quanta vida tem numa semente germinada, quanto benefício que isso traz para o nosso organismo. Vale a pena experimentar, gente. Valeu? Experimenta. Permita-se. Com certeza. Gente, essa é a dica preciosa de hoje. Se você puder fazer mudanças que lhe tragam alegria, que lhe tragam saúde, por que não? Permita-se. Você gostou? Curte lá, se inscreve no canal, compartilha. Até a próxima, até semana que vem. Tchau e gratidão.